Olá, seja bem-vindo a mais um Que Passa, o programa de jornalismo científico produzido pela Secretaria de Comunicação da Unila, que discute temas da atualidade. E um dos temas que ainda estão atuais é a eleição do novo Papa. Vamos verificar, do ponto de vista filosófico, político e religioso, o que significa a eleição de um Papa que escolheu como nome Leão XIV. Olá, começa agora mais um Que Passa, o programa de jornalismo científico produzido pela SECOM da Unila, que traz em discussão os temas que estão na atualidade. E um dos temas atuais é a eleição do novo Papa, o Papa Leão XIV. Desde a sua escolha para substituir o Papa Francisco, muito tem se questionado sobre qual a direção que o novo Papa vai tomar: conservadora, progressista ou conciliadora. Uma das bases para análise é o fato de Robert Francis Prevost ser o primeiro Papa agostiniano, além, claro, do nome escolhido por ele. Para analisar este contexto, nós recebemos o professor de filosofia Napoleão Schweller de Azevedo Júnior, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Sociedade Internacional e da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval. Seja bem-vindo, Napoleão. Muito obrigado, agradeço o convite. E vamos ver, né? Vamos discutir aí sobre os novos rumos do Papa, né? Uhum. E possíveis relações que a gente pode tirar com a filosofia. Nós agradecemos a sua colaboração, a sua vinda até aqui. Napoleão, para iniciar nossa conversa, né, muito se falou que ele é um papa agostiniano, né? Gostaria que você explicasse, né, para quem está aqui nos assistindo, o que significa ser um sacerdote agostiniano. Bom, ser agostiniano significa que ele tem alguma relação com Santo Agostinho. Uhum, Santo Agostinho é um filósofo dos mais importantes na história da filosofia medieval, em uhum, geral, uhum, e, e ele, e, de repente, se a gente estudar, se a gente ver como o tipo de filosofia que ele faz, uhum. talvez é para ter algum norte do, do que o Papa entende como sendo ser um agostiniano, né. Certo. Uhum, Então, o que Santo Agostinho faz é um movimento muito interessante que ele olha para o mundo exterior, uhum, e aí depois ele olha para si, ele faz um movimento de interiorização, ele faz uma autoanálise uhum, e analisando aspectos internos, tanto em si mesmo quanto em relação ao mundo, uhum, ele percebe: "Não está muito bom isso aqui, uhum, e eu tenho que melhorar". E a partir então de uma análise, de uma introspecção, e esse uhum. movimento é muito interessante, essa introspecção, Aham, ele se analisa e depois ele vai ao mundo e conta o que foi que ele viu, entendi. que ele encontrou dentro de si mesmo. Uhum, E e isso exige, claro, uma certa coragem, uma certa humildade, porque ele também não vai esconder, ele vai falar: "Olha, eu tenho meus problemas, eu tenho uma situação de vulnerabilidade, de repente, uhum, uhum. mas mesmo assim eu tenho um valor aqui, eu Aham. tenho algo especial em mim". Então, a partir de uma perspectiva para dentro, Santo Agostinho acaba chegando num ponto de vista para fora também. Hum. E isso aí é um movimento muito interessante, tanto é que uma das obras mais famosas dele, Uhum. são as Confissões. E uma confissão é isso, né, é uma análise, uma revisão da sua própria vida e depois uma confissão, dizer: "Ó, é assim, tá assim", e com um certo objetivo, no caso aqui de se tornar melhor, né. Uhum. Então isso aí pode ser um indicativo de para onde do que o Papa quer dizer com ser um agostiniano. Hum. E um ponto interessante é que Santo Agostinho, ao fazer filosofia, ele não te conta, ele não está te contando, faça assim, faça assado. Tu acompanhando as confissões, tu está vendo Santo Agostinho fazer aquilo que ele vai dizer que tem que ser feito. Uhum. Então Santo Agostinho está fazendo e tu vai acompanhando como um exemplo. Santo Aham. Agostinho tá praticando aquilo que de repente tu pode praticar também, Ah, entendi. sabe. Uhum. Então não é assim, não é de um ponto de vista de um líder, de tipo assim, um modelo. Eu Aham. cheguei lá e agora me siga. Aham. Não, é um caminho que a gente vai fazer junto. Eu estou Uhum. fazendo contigo, nós vamos caminhar junto, e daí então tem esse sentido de companheirismo e Uhum. de
e de empatia com o próximo. Entendi. Então, de repente, isso aí é um Demonstra o caminho indicativo. que ele possa seguir. Pode ser. Hum, eu acho que você já começou até a responder, né, que eu ia perguntar para você, na sua visão, que particularidade do pensamento de Santo Agostinho pode influenciar o papato dele. Essa particularidade que você falou, você acredita que então que pode ser um indicativo do caminho? Eu acredito que sim, pelo seguinte, o Santo Agostinho ele tem toda uma influência neoplatônica, platônica também, tá. Uhum, uhum. Bom, isso aí tem consequências na teoria do conhecimento, epistemologia e tal, Tá. mas o ponto é o seguinte, que o mundo externo, o mundo sensível, ele é mutável, ele é Uhum, volátil, uhum, as coisas existem, de repente não existem mais. uhum. É assim que funciona, né. Certo. E acontece que o mundo inteligível, que é o objeto de conhecimento, Uhum. ele tem que ser de uma outra natureza, porque ele é permanente. Eu tenho algo em mente, significa que eu tenho esta coisa em mente. Aham, E se essa coisa em mente, ela está aqui, não pode estar e não está. aham. Então, ele não pode ser volátil, ele tem que ser permanente, ele tem que ser contínuo, ele não Uhum, pode ser mutável nesse sentido, porque ele tem uhum, que estar existindo em T1 e tem que estar existindo em T2. uhum, Então tem essa dicotomia entre aquilo que verdadeiramente é e aquilo uhum. que é efêmero, vamos falar assim. Entendi. Pois bem, isso aí é algo comum, é uma visão geral comum entre um neoplatônico e Santo Agostinho. Aham, O neoplatonismo, ele tende a focar naquilo que é diferente. Por exemplo, sim, temos uma certa cópia aham, de algo que é bom, uhum, mas sendo uma cópia, não é uma cópia perfeita. Tem algo de semelhante, mas é algo diferente. Tem uma tendência no neoplatonismo, em geral, a focar no aspecto que é diferente. Ah, não é bom, não é perfeito, não é tão bom quanto aquilo lá. hum, Santo Agostinho, ele tem uma tendência diferente. Ele tende a focar naquilo que é semelhante. aham, Ok, não é tão bom, mas é bom, tem algo de bondade aqui, tem algo de semelhante com aquilo que verdadeiramente é. Então vão focar nesse aspecto que é semelhante, esse aspecto que pode nos levar ao conhecimento, esse aspecto pode nos levar à verdade, e não focar naquilo que é discrepante. Então, esse aí também é um estilo de Santo Agostinho, uhum, de focar naquilo que não naquilo que nos distingue, não naquilo que de repente é pior, aham, mas sim naquilo que nos é comum aham, e que é algo que é positivo, algo que é bom, tá. Então isso aí pode ser um esse movimento, aham, do Papa pode estar ligado a isso aqui, aham, e até pelo seguinte, aqui sim, eu tenho uns trechos certo, do aham, discurso uhum, que o Papa deu, porque o que que a gente tem até aqui? Temos discursos do Papa, né, sim. é o que nós Ah, temos. de referência Ele é isso. assumiu agora, Sim, né. aham, Então o que a gente pode fazer é isso, pode ver se o tipo de discurso que ele está uhum, fazendo, uhum, tipo uma análise de discurso aham, meio superficial, aham, mas dá para ver se aham, combina, né. uhum. Então eu queria pedir licença para ler um outro À trechinho vontade, aqui, à vontade. então eu agradeço, mas note o seguinte, né, essa questão da empatia com o próximo Uhum, que um ponto de vista que parte de um ponto de vista igual, entre iguais, entre semelhantes. uhum, Então olha, a primeira coisa que ele fala quando ele assume, né: aham, "Fui escolhido sem qualquer mérito e com temor e tremor venho até vós como um irmão que deseja fazer-se servo". Então uhum, aqui, né, sem qualquer mérito, com temor, com tremor, não uhum. tenho, não estou numa posição acima de ti. Acima, e se coloca como E servo. somos irmãos, e eu Uhum, estou aqui para servir. uhum, Percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, então hum, estamos caminhando junto, uhum, que nos quer a todos unidos como uma única família. Então isso já dá uma ideia, ao meu ver, de uma aham, integração, de uma congregação. aham, Como que se dá? Continua o Papa. Não se trata de capturar os outros com prepotência, com propaganda religiosa ou com meios do poder, uhum, mas se trata apenas de amar. Ou seja, depois ele fala, ó, não devemos ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, uhum, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Então não vou te arrastar, aham, a gente vai caminhar junto, né? Ah, de modo que não devemos nos fechar no nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. uhum, Juntos, como um único povo, todos irmãos, caminhamos ao encontro de Deus e amamos uns aos outros. E daí ele tem uma imagem curiosa que é a massa do mundo, temos que fazer parte da massa do mundo como um fermento, e uhum, sendo um fermento de união, de aham, reconciliação. Então ele fala toda hora de reconciliação, de união, de caminhar junto, aham, e não
curiosamente, não coincidentemente, o emblema que o Papa escolhe para si, né, que é uma continuação, que ele já tinha quando bispo, Aham, né, aham. ele tem aquela frase também atribuída lá a Santo Agostinho, né, eh, "In illo uno que Uhum, é naquele que é um somos um, em uhum, Cristo somos um, aham. né. Então, mais uma vez falando que ok, somos plurais, temos nossas diferenças, mas Uhum, temos algo em comum. uhum. Em como como comuns, como semelhantes, vamos Aham. caminhar junto nesse caminho. Eu acho que com essa deixa que você me deu, que eu vou até trazer uma pergunta que estaria no final, vou trazer para agora. Quando ele fala, assim, de caminharmos juntos, de sermos uma massa, ele também pode estar mandando alguma mensagem para a própria Igreja Católica, que a gente sabe que provavelmente na sua base existe forças ali que querem, tomar o protagonismo. Pode ser que ele esteja também chamando isso, não só a comunidade católica, mas também os que são a Igreja Católica, como os bispos, os cardeais. Olha, provavelmente sim, porque Uhum, pelo que dá para entender, né, do que está uhum, acontecendo, aham, ele inclusive ele chega a falar em outros momentos também que: "Ah, vamos reiniciar, aham, né, vamos começar aqui, vamos deixar diferenças para trás", uhum, e porque as coisas estão indo para um caminho meio esquisito, aham, né. Então é bem provável que sim, que esse discurso vai abarcar a todos, uhum, porque esse também é um aspecto agostiniano. Que é hum, o seguinte, é mesmo que haja diferença, mesmo que o outro esteja errado, aham, mesmo que o outro tenha crenças erradas, aham, nós não devemos excluí-los, entendi. nós devemos, de alguma maneira, abraçá-los. Uhum, Isso é muito agostiniano. uhum, Tem até aquela passagem, que não está bem Santo Agostinho, mas é uhum, atribuído, uhum, que, né, que fala, bom, uma coisa é o mal moral, o pecado é o mal moral. uhum, Uma coisa é o pecado, outra uhum, coisa é o pecador, uhum. né. Então é o seguinte, ok, o erro moral, afaste, odiemos Aham, o erro moral, aham, mas a pessoa, que no fim das contas é aquele que peca, uhum, ela deve ser amada, uhum. porque ela é uma pessoa, é um ser humano ainda É por mais cima. ou menos como, Deus ama o pecado, mas ama o pecador, que era mais ou menos É, isso. essa aí é a frase que Aham, que Nereu se que atribui. todo mundo É, atribui. é, Entendi, entendi. Santo Agostinho não Aham, fala, não é assim a não passagem, é mas essa? mas Uhum, tem um espírito assim, vamos falar. uhum. O último a escolher o nome Leão, né, foi o Leão XIII, Uhum. né, que teve a encíclica Rerum Novarum, de 1891, que teria sido um dos primeiros, tratados, né, dos direitos humanos, dos problemas sociais e econômicos dentro da igreja, temas como a doutrina social, etc. Ele também, o Leão XIII, chegou até a escrever uma carta para o Brasil, pedindo a abolição da escravização no Brasil. Para você, há alguns indícios, isso pode ser algum indício também de como vai ser o papado do Papa Leão XIV, já que ele escolheu o nome de Leão? Sim, hã, claro, né. Uhum. E aqui tem uma coisa que é bem católica, Ah. vamos falar, né, Aham, que é o seguinte, o catolicismo, ele é caracterizado, é um cristianismo, que aham, ele se caracteriza por não ser apenas um conjunto de práticas, uhum, mas ele também tem uma tradição. uhum, Né, tem uma tradição interpretativa. Então uhum, tem a Bíblia, né, aham, a crença na Bíblia como, ok, texto sagrado, aham, mas também tem uma tradição interpretativa da Bíblia, né. Isso sim, distingue, por exemplo, do protestantismo, a sola escritura, aquelas coisas sim, todas, sim, né. aham, Então a questão da tradição, uhum, ela é fundamental aqui na Igreja Católica, uhum, né, essa tradição interpretativa, ok. Eh, então, claro, a própria escolha do nome de um papa já coloca ele uhum, numa tradição, uhum, né. Aqui no caso a gente está falando de Leão XIII com a doutrina social da igreja, uhum, né. E aí olha que curioso, né. Hã, primeiro é o seguinte, o Leão XIII, aham, ele quando a gente faz filosofia tem dois grandes períodos na filosofia medieval, é a escolástica e a patrística. ah, O grande nome famoso da escolástica é Santo Agostinho, e o desculpa, da patrística é Santo Agostinho, e da uhum, escolástica é Santo Tomás de Aquino. uhum, Só fazer um parênteses, uma curiosidade. aham, O Leão XIII, ele é um dos grandes responsáveis por um incentivo forte ao tomismo, né. Então uhum, ele funda escolas, ele faz uma encíclica falando de Santo Tomás, "Estudem Santo Tomás, em entendi. caso de dúvida vão para Santo Uhum, Tomás", até dizem que ele falou
incentivou demais, falou assim: Aham. "Olha, São Tomás, tá alguma dúvida, vai estudar São Tomás que ali tá a verdade", Aham. sabe. Aham. Então só um parênteses que é o seguinte, o Papa ao escolher esse nome, Aham. ele também sendo agostiniano, ele se apoia em Santo Agostinho, Aham. mas também dá para falar que ele está apoiado em Santo Tomás São de Tomás de Aquino, Aquino. né, então ele está em Uhum. 2 pilares fortes Muito aqui. interessante isso. Isso é interessante. E daí, pois bem, então voltando, né, Aham. a questão da doutrina, Hã. da tradição da igreja, ela tem que ser entendida também a natureza dela. Hum. Porque uma maneira de entender é o seguinte: tem um corpo de crenças congelado, Uhum. aqui parado, como Uhum. se fosse uma âncora que nos impede de ir para frente, Uhum. e a gente está preso a isso aqui. Aham. Essa é uma maneira de entender, que não Aham. é a maneira correta. Entendi. A outra maneira é o seguinte: então, tem uma tradição interpretativa, e Uhum. essa tradição é viva, ela está sendo escrita, ela está sendo atualizada, ela está sendo refeita. Uhum. Essa é como, pelo menos, o Papa entende que deve ser entendida. Hum. E ele falou sobre isso aqui. Uhum. Então, eu queria pedir licença para À vontade. uma outra passagem. Uhum. Uhum. Então, primeiro ele está fazendo essa distinção de doutrina e doutrinação. Aham. Ele fala: doutrinação impede o pensamento crítico, atenta à sagrada liberdade do respeito à própria consciência, ainda Uhum. que errônea. Olha só, ainda Uhum. que errônea. Aham. E se fecha a novas reflexões porque rejeita o movimento, rejeita a mudança, rejeita a evolução das ideias diante de novos problemas. Essa é a doutrina, Aham. que congela, Aham. parada. Aham. E desculpa, a doutrinação, Aham. que congela. Agora olha a doutrina. Diz o Papa: a doutrina, na doutrina social da Igreja, não é um conjunto rígido de ideias, mas um percurso comum e multidisciplinar rumo à verdade, fruto de pesquisa e aberto à mudança. O objetivo é aprender a enfrentar os problemas que são sempre diversos, porque cada geração é nova, com novos desafios, novos sonhos e novos questionamentos. E depois ele cita a inteligência Hum. artificial. Hum. Essa ação combate toda indiferença e chama continuamente a consciência, como fez incansavelmente o Papa Francisco, Aham. sempre atento aos gritos dos pobres, dos necessitados marginalizados, bem como a desafios que marcaram o nosso tempo, desde a salvaguarda da criação até a inteligência artificial. E aqui, ó, olha só, olha essa passagem curiosa. Ó. Essa ação combate toda indiferença e chama continuamente a consciência, como fez incansavelmente o Papa. Uhum. Então, a doutrina social da igreja, conforme o Papa entende, Aham. ela é também um combate à indiferença. Hum. Indiferença de quê? De olhar o próximo, Uhum. de olhar aquele que de repente precisa e falar: Uhum. deixa ali, Aham. deixa caído ali. Aham. Uma hora se levanta, ou Uhum. alguém ajuda. Não, não, tem que ter um olhar empático, tem que ter um olhar, segundo o Papa, que, Aham. ó, vamos ajudar, levanta que seja o caso. Se for o caso, levante. E daí ele completa, ó, sobre essa noção da doutrina e sobre a doutrina estar viva e estar sendo Uhum. atualizada, né? Uhum. Diz ele: quem nasce e cresce longe dos centros de poder não deve ser simplesmente instruído na doutrina social da igreja, mas reconhecido como seu continuador e atualizador. Uhum. Então perceba, né? Não é assim: a doutrina está pronta, eu vou te jogar ela em cima. Vem o oposto também. Uhum. Exatamente. Não, Uhum. eles que eu quero dizer, quem Aham. está longe do centro de poder, eles estão escrevendo, eles estão atualizando. Quem são eles? Os testemunhos de compromisso social, os movimentos populares e as Uhum. diversas organizações católicas de trabalhadores. Recomendo-vos dar a palavra aos pobres. Uhum. Há um diálogo. É Uhum. para ter, pelo menos, Ah. né? É para ter. Entendi. Muito interessante. Você trouxe algumas coisas também que ele disse, né, e que foi repercutido pela mídia, e nós também preparamos algumas manchetes que foram colocadas aí desde quando ele foi eleito, né? Gostaria de convidá-la para poder assistir com a gente, Não é? ok? Bem, Napoleão, com base nessas publicações, eu queria perguntar para você, primeiramente sobre o fato do Papa ser estadunidense, né? O que representa, né, no seu entender, do ponto de vista simbólico e filosófico, né, a gente ter a escolha de um Papa dos Estados Unidos para liderar a Igreja Católica? Ok.
Bom, primeiro tem que se lembrar, a gente tem que se lembrar que os Estados Unidos não é um país de maioria católica, né, é um país de minoria católica. Parece que cerca de 19% dos adultos se dizem católicos, né. Uhum, Então isso aí tem algum certo impacto, porque até então o Papa é visto por grande parte das pessoas lá, aham, como uma figura política, né, meramente política. aham, É um líder político, uhum, uma personalidade política. aham, E até então uma personalidade política estrangeira, como qualquer outra, um hum, chefe de estado estrangeiro, ele, aham, né. Agora agora não, agora ele é um igual, vamos falar assim, aham, né. Então isso aí talvez, né, aham, talvez isso aí tenha algum efeito, nem que seja midiático, de cobertura maior, de repente o que o Papa fale tenha mais impacto no falatório interno do país, né. aham, Temos que acompanhar isso aí. Tem um aspecto interessante que é o seguinte, apesar dos Estados Unidos não ser um país de maioria católica, o aham, Trump não é católico, uhum, tem 2 personalidades dentro do governo Trump que são fundamentais ali para o governo, uhum, que é o Marco Rubio uhum, e o Vance, o vice-presidente. aham. E ali é interessante que é o seguinte, os 2, ao que parece, são católicos. Ah, interessante isso. Eu digo o que parece que são, porque Aham, sempre meio complicado. O Rubio parece que era e depois não era mais, depois uhum, voltou a ser. uhum, Eu acho que é aham. atualmente, tá. Eu não sei como é que tá. Mas o Vance sim, o Vance ele era do Aham, criação protestante e aham, se converte ao catolicismo em 2019. E faz o aham, batismo, né. aham, aham. E daí ele escolhe um santo de confirmação da Hum, da da conversão dele. aham. E daí quem é o santo? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ah, isso é. Então a gente tem a seguinte situação, tem um papa agostiniano Aham, e tem um vice-presidente, aham. ao seu modo, agostiniano. Agostiniano. E aí a gente tem que ver como é que vão ser esses agostinianos aí, né. Porque Realmente é. aparentemente tem uma certa discrepância, alguns pontos que o Papa defende e o Vence defende. Aham. E aí vamos ver como é que vão ser a relação, vai ser interessante acompanhar a Nossa, dado relação bem entre eles. interessante que você trouxe, viu? Não tinha menor ideia disso. Muito legal, Vamos ver o muito que que bom. vai dar, né. Porque o Vence ele tem um histórico, né, de Aham, de de disputas. Até aham. com o Papa Francisco ele chegou, né, quando aquela questão das Sim, sim, imigrações, ele falou: sim. "Não, mas eu clamo para mim esse conceito católico", e o Papa: "Não, tu tá entendendo errado esse conceito aqui". Então vamos ver como é que vai ser essa relação. Assim, você já falou um pouquinho, mas, você acha que nós estamos tendo uma ruptura na Igreja Católica ou uma adaptação estratégica ao catolicismo frente ao mundo hoje em dia? Nós tivemos um papa, é o segundo papa do continente americano, né, nós tivemos o Papa Francisco da Argentina, agora o papa estadunidense, né. Você já citou até aí sobre questões de inteligência artificial, acho que até temos uma pergunta na frente sobre isso. Houve uma quando o Papa Francisco estava eh, estava com uma iminência de, né, de poder vir a falecer, já tinha alguns rumores sobre conservadorismo, sobre uma série de questões. Você acha que hoje caminha frente à eleição do novo Papa? Você acha que caminha para uma ruptura ou para uma unidade? E frente também até o pensamento do Santo Agostinho, que você trouxe aqui. Ah, então, que há diferenças, há divergências entre Uhum. indivíduos, entre grupo, qualquer grupo de Vai indivíduos há, ter. né. Uhum. E aí o que fazer com ela, né. Aham. Um movimento seria: "Bom, vocês estão excluídos, calem a Uhum. boca, etc e Aham. tal". Outro é um movimento de tentativa de integração. Uhum. Então, por tudo que a gente falou, eu acho Aham. que é um movimento de unificação, não de segregação, mas de Aham. congregação, né. Uhum. Não de exclusão, mas de inclusão. Pelo menos parece que o Papa está dando indícios de, independentemente de quem tu for, do que tu defenda, Uhum, vamos uhum. tentar esquecer tudo, nem que seja, e Aham. vamos andar junto, né. Uhum. Agora, tem que ver assim como é que vai, Como é que vai como é que ser, a né? dinâmica vai acontecer, né. Até nessa mesma seara também, nós temos a questão dos costumes, etcétera, né. A Uhum. declaração dele de que a família é baseada na união entre homem e uma mulher, de que os não nascidos também têm dignidade, ou seja, falando do do aborto, né, também são indicativos de que ele não pode ser que ele não seja tão progressista, mas ao mesmo tempo ele tem esse papel meio conciliador de trazer os outros. Como é que você vê essa situação? Pois é, aqui é o seguinte, bom, primeiro que também tem que ver como é que aparece aquela frase, né. Aham. Essa frase da família não era a definição que ele estava dando, ele Uhum. fala isso, ele Sim. fala isso,
Mas o ponto também é o seguinte, qual que era o discurso, né? Era, Aham. bom, devemos nos unir, devemos estar unidos, e isso não só no nível da uma sociedade civil, Uhum. mas sim naquilo que fundamenta a sociedade civil, que Hum. é a união entre indivíduos numa família, e Uhum. tendo uma família forte, teremos uma sociedade civil forte. Era Uhum. esse aí. E daí no Aham. meio ele coloca, vírgula, né? Aham. Formado por homem e da mulher. Aham. Tá, então, mas ele, né? Mas a mensagem era da união, né? Aham. Então a mensagem é essa. E agora, mas é claro, né? A igreja tem certas posições, certos entendimentos conceituais, inclusive, Uhum. que não vão mudar. Sim. Por exemplo, o momento da concepção da vida, o início da Uhum. vida, né? Uhum. Então, bom, não nasceu ainda, mas tem direitos, como é que é um ser humano? Tem, né? Aham. E o Papa vai defender que tem, Sim. e vai continuar defendendo que tem, né? Então, são partes de entendimentos conceituais da igreja, Da né? igreja. É, Uhum. mas, de novo, né? Isso não significa que isso vá justificar ou deva justificar algum tipo de exclusão, algum tipo de Aham. diminuição, né, Uhum. entre, das pessoas. Mas de novo, né, vamos Uhum. ver como O anda. como vai ser o andar da carruagem. Nós vimos aí também nesse compilado que as declarações do Papa, né, foram elogiadas pelo Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, pelo Vladimir Putin da Rússia, a Ursula von der Leyen da Comissão Europeia. A eleição dele, né, ocorreu com um momento de crises políticas, né, ambientais. Eh, Qual o papel, assim, a igreja pode, na sua opinião, ou deveria desempenhar nesse cenário mundial hoje? Sabe que tem uma polêmica com o termo pontífice, Hum. da etimologia da palavra, tem Hã. toda uma discussão, o que quer Aham. dizer, tá? Aham. Mas, independentemente da polêmica, um dos Aham. sentidos que normalmente se atribui, até diz, não, mas esse não é o sentido correto, mas não interessa, Aham. que é justamente fazedor de pontes, fazer Sim. pontes, Aham, né? aham. Então, nesse sentido, o Papa, né, ele tem que, acima de tudo, ser um pontífice, Aham. ser um fazedor de pontes. Uhum. E isso inclusive esse termo ele repetiu umas 3, 4 vezes já em 3, 4 discursos diferentes. Hum. Ah, é importante fazer pontes, vamos continuar Uhum. fazendo pontes, vamos Uhum. continuar etc e tal. Então ele é um fazedor de pontes e é o sumo fazedor de pontes. Aham. Então esse tipo de liderança eu acho que ele vai tomar para si, porque é isso que ele está indicando, Uhum. né? Um, 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 um intermediador, uma pessoa que de repente pode servir de exemplo, Ah. mas vamos ver. E daí o seguinte, o que ele já indicou, tá? De posicionamento, etc e tal, Uhum. um dos lugares onde ele mais falou isso foi naquele encontro que ele teve com o corpo diplomático da Santa Sé, Aham. ok? E ali ele analisa 3 conceitos que ele aponta como sendo os 3 conceitos fundamentais, os 3 pilares da ação missionária da igreja. Ah. Ou seja, de como a igreja deve se movimentar e, Certo. portanto, o conjunto de crença, o tipo de sociedade que ele pensa que tem que ter. Uhum. E a ação que um líder governamental deveria ter, né, Uhum. por consequência. E, de novo, tem alguns pontos interessantes ali, Uhum. e Uhum. um deles, eu já começo salientando o seguinte: tem algumas coisas que a Santa. O Papa fala assim: algumas coisas a voz da Santa Sé deve se fazer, deve ser ouvida. Aham. Tem algumas coisas que nós precisamos falar. Tem algumas Aham. coisas que a gente não pode ficar calado, Uhum. que a gente tem que se posicionar. Uhum. Né? Então isso aí já é ó, eu vou falar, eu vou me Uhum. comunicar. Uhum. Né? Aí se tu vai ouvir, não sei, mas eu vou falar. Aham. Então vai ser um papa que aparentemente ele vai dizer muita coisa, né? E Entendi. sobre vários assuntos. Aham. E aí, de novo, eu posso passar À aqui vontade. para ler alguns trechos, Uhum. justamente nessa relação entre esses conceitos de paz, justiça e verdade, que Uhum. seriam esses 3 pilares aqui. Eu acho que Uhum. daí dá para dar uma boa noção também de quem é de quem será esse papa, Aham. líder, influente, personalidade política também, Uhum. Uhum. né. Então, bom, primeiro que essa noção de paz, ele começa falando de paz. Aham. E aqui tem uma relação também dá para trazer um paralelo com Santo Agostinho de novo. Uhum. Santo Agostinho ele é um dos responsáveis por apresentar o mal como sendo privação de bem, tá? O mal não é uma Ah. natureza, ele é a falta de uma natureza, Ah. uma certa privação. Interessante isso. E por que que eu estou falando isso?
Porque Santo Agostinho, o Papa está falando assim, olha, quando a gente fala de paz, normalmente a gente entende paz como privação, como ausência. Aham, Tem um conflito, e aham. quando não tem conflito, É a é a paz. paz. E ele Aham, está falando isso aí está invertido. aham. É o contrário. A paz é algo, a paz é um bem, portanto é algo, é ato. Uhum. Então exige uma conduta, existe uma atitude. Aham, A paz é feita, ela é construída. aham. Então nós fazemos a paz, não é aquela retiramos e se ela aparece, não, é Aham, um esforço, aham. tem uma atitude. E daí ele fala então, a paz constrói-se no coração, a partir do coração, erradicando o orgulho e as pretensões e medindo a linguagem, pois também com as palavras se pode ferir e matar, não só com armas. Uhum. Ele vai. Considero fundamental a contribuição, e olha só, aquele sentido congregador. Hum. Considero fundamental a contribuição que as religiões e o diálogo interreligioso podem dar para promover contextos de paz e abertura sincera ao diálogo animado pelo desejo de encontro, não de confronto. Uhum. Então, olha só, ele até falando, o sistema de crenças religiosas diferentes, é importante que a gente se aproxime também. Aham. Porque, afinal de contas, temos semelhanças. Nem que seja assim, somos todos seres humanos. Uhum. Então, essa harmonia, né, parece que está no centro da noção de paz que o Papa tá indicando. Aham. E, de novo, né, paz que deve ser feita, deve ser construída, Aham. deve ser. Ela não vai aparecer magicamente ou se tu retirar o confronto. Ela é algo que tem que ser cultivada. Uhum. Né? E aí entra o segundo conceito que é o de justiça. Ele fala: a busca da paz exige a prática da justiça. Né? E daí, olha só, aquele aspecto que eu falei que a voz tem que ser ouvida, nós temos que falar algumas coisas. Uhum. Diz o Papa: na mudança de época que estamos vivendo, a Santa Sé não pode deixar de fazer ouvir a sua voz. Perante os numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, a condições indignas de trabalho e a sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas. Aham. Então, de novo, a preocupação com a fragmentação, com a Uhum. discriminação, Uhum. com a diferença, né? E deixando claro que ele vai, falar Fala. sobre isso. E Aham. que devia, ó, não se pode deixar de fazer ouvir a sua voz. Aham. Temos Aham. que falar. Uhum. Continua o Papa. É necessário esforçar-se para remediar as desigualdades globais que vem a opulência, a indigência, traçar sulcos profundos entre continentes. Uhum. Quem que faz isso? Cabe aos responsáveis governamentais esforçarem-se para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Né? Então, sempre bater nessa tecla de Aham. união, né? Aham. Então, o Papa vai falar, o Papa vai se fazer ouvir, vai aparentemente ser contra discursos excludentes, Uhum. discriminatórios, que diminuam o outro, né? Aham. E aí vamos ver, por exemplo, como um vice-presidente dos Estados Unidos vai reagir frente a isso, né? E tem o terceiro conceito que é a verdade. Aham. Né? Então, a paz, justiça e verdade. Diz o Papa, não é possível construir relações verdadeiramente pacíficas sem a verdade. E daí o seguinte, a verdade não é também um instrumento onde eu vou te esmagar com ela e te separar, diz ele. Uhum. A verdade não nos aliena, mas permite-nos enfrentar com maior vigor os desafios do nosso tempo, como as migrações, o uso ético da inteligência artificial, ele fala de Uhum. novo, né? Aham. E a preservação da nossa querida Terra, problema ecológico. Aham. São desafios que exigem o empenho e a cooperação de todos, pois ninguém pode pensar em enfrentá-los sozinho. Então é uma comunidade, né? Aham. E conclui. É um tempo de conversão, de renovação e, sobretudo, uma oportunidade para deixar para trás, olha só, uma oportunidade para deixar para trás os conflitos e iniciar um novo caminho, animado pela esperança de poder construir, trabalhando juntos, cada um segundo as suas sensibilidades e as suas responsabilidades, Uhum. um mundo em que todos possam realizar a sua humanidade na verdade, na justiça e na paz. Então, né, parece que ele já aponta Já aponta como vai ser não só o ao menos como ele posicionamento, né, pretende que seja, né? da Né? igreja. Nós separamos também uma retrospectiva sobre a trajetória dele como religioso. Uhum. Aí eu queria assistir junto com você. Ok. 1977. Ingressa no noviciário da Ordem de Santo Agostinho, fazendo os votos em 1981. 1985. É enviado para a primeira missão religiosa na América Latina, em Chulucanas, Peru. 1987. Defende sua tese de doutorado, em que se declara agostiniano. 1988. De volta ao Peru, em Trujillo, é nomeado diretor do projeto de formação de religiosos. 1999. Retorna aos Estados Unidos. 2012. Em declarações, ele lamenta
abre aspas, simpatia por crenças e práticas que estão em desacordo com o evangelho, fecha aspas, citando a homossexualidade e as famílias compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos. 2014, volta ao Peru, onde é administrador apostólico da diocese de Chiclayo, no norte. 2015, já bispo, é criticado por supostamente não ter investigado denúncias de 3 supostas vítimas de abuso sexual na diocese. 2018, é eleito segundo vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana. 2023, é anunciado o novo prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, tornando-se arcebispo. No mesmo ano, torna-se cardeal e declara-se contra a ordenação de diáconas. Mais uma vez, Napoleão, com base nessa retrospectiva aqui, que comentários você pode tecer sobre a questão do novo Papa, né? Nós vimos que a trajetória dele passou muito pela América Latina, né? Teve grande parte da vida sacerdotal dele no Chile, teve também a questão de os abusos sexuais dentro da igreja. Como é que você vê agora, né, esses fatos e agora ele como Papa? Sim. Olha, desde o Papa Bento XVI já acontece um movimento de reestruturação administrativa, né, Uhum, de organização, de uhum, costumes, tá? uhum. Não de dogmas, claro, né? Sim. Aquilo que é mutável, vamos falar Aham, assim, dentro da aham, concepção da igreja, né? aham, E isso ganha força principalmente no último papado do Papa Francisco, uhum, né? Onde é notório o tipo de uhum. avanço e mudanças e Sim, progresso que sim. aconteceram, Aham, né? Ao que tudo indica, o Papa Leão XIV vai seguir nessa esteira, vai ter um momento de continuidade em relação uhum, ao que o Papa Francisco estava fazendo, aham, né? Eh, Claro, dentro das suas convicções também, dentro daquilo que ele pode achar aceitável ou não, e a gente tem que ver o que vai ser no final das contas, aham, né. aham, Estamos vendo aqui algumas dicas de talvez para onde a coisa vai andar, aham, né, mas o importante é perceber isso, que inovações, mudanças, elas não uhum, são contraditórias, por exemplo, com a aceitação de que é uma tradição na igreja, né. aham, E claro que muita gente acha que sim. uhum, "Ah, não, a posição tradicional é essa e ela está congelada, e a partir disso, isso aqui é um corpo fixo", né, uhum, que contraria inclusive o que o Papa falou até agora, aham, né. Então, bom, mas como reagir então frente a isso, né. Parece que parece que a gente pode remontar aham, ao quando o Papa Bento XVI assumiu, uma das uhum, primeiras coisas que ele falou foi o seguinte: "Ah, qual o conselho, qual a palavra que tu dá para a comunidade?" uhum. E o Papa Bento XVI falou assim: "Ah, o meu conselho é vão estudar. Estudem, vão estudar, porque tem muita gente falando umas coisas meio esquisita Aham, e de repente estudando aí a gente consegue melhorar algumas coisas, né." aham, Então, bom, estudar o quê? Bom, estão falando de Santo Agostinho aqui, então aham, fica a dica também que estudar a obra de Santo Agostinho é uma aham, para boa. poder entender. Exatamente, né. Aham, Então daí, de repente, isso aí desfaça certos erros aham. conceituais, né. Tá ok. Napoleão, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Espero que você volte outras vezes, Eu tá? agradeço, Foi muito muito bom o legal. nosso bate-papo, tá? E a você que nos acompanhou até agora, eu peço que curta nosso canal, que nos siga no YouTube, não só no YouTube, mas nas redes sociais da Unila também. E até o próximo Que Passa.